Olá, vou falar contigo sobre quanto custa viver sozinho no Parque dos Príncipes. Se estiveres a pensar fazer uma mudança na tua vida, e nomeadamente ir viver sozinho, vou-te deixar aqui algumas dicas que podem ajudar na hora de tomares uma decisão. O Parque dos Príncipes fica na freguesia do Lumiar, no concelho de Lisboa, e é uma zona de construção relativamente recente. Vamos considerar aqui uma média de prédios com 20 anos e um pouco mais, mas alguns até mais recentes. E neste vídeo vou abordar 4 pontos. Tens o primeiro, o custo fixo. Vamos considerar aqui quanto é que custa viver em Telheiras, Parque dos Príncipes. Depois, o segundo ponto, os custos variáveis, indexados à tua mudança. Depois, os custos da mudança em si. E, por fim, vou falar de alguns casos pessoais / profissionais a meu respeito. As despesas fixas a considerar logo de imediato é, naturalmente, o valor do arrendamento. E eu vou falar do arrendamento porque um dos primeiros passos quando tomas a decisão de viver sozinho, e vamos considerar aqui que não tens assim uma herança enorme onde podes esbanjar todo o teu dinheiro, e então vais ter que considerar numa primeira fase fazer um arrendamento. E é isso que vamos considerar, que vais fazer um arrendamento e que vais viver sozinho, e se vais viver sozinho, portanto um T1 é perfeitamente acessível. No entanto, um T1, obviamente, no futuro, se considerares, podes sempre colocar mais alguém, porque um T1 tens um quarto, uma sala, casa de banho e cozinha. Aqui no Parque dos Príncipes tens ainda a vantagem de que os apartamentos, pelo facto de serem casas e uma construção recente, têm normalmente garagem e uma arrecadação ao teu dispor. Mas, considerando que vais arrendar um T1. Um T1 aqui no Parque dos Príncipes tem um valor de referência de 1000 euros mês. Portanto, prepara-te, se o teu interesse for a viver no Parque dos Príncipes, a despesa fixa da renda será 1000 euros. Podes conseguir um valor relativamente mais baixo, mas também há valores mais altos e, neste sentido, o valor médio será os 1000 euros. Se fores fazer o contrato de arrendamento, ainda tens uma despesa acrescida, que é o valor de caução. O valor de caução é um valor de garantia que é entregue ao proprietário e que normalmente é devolvido no fim do contrato de arrendamento. No entanto, esse valor é devolvido no caso do imóvel não ter danos causados por ti, e nesse caso esse valor de caução irá ser utilizado pelo proprietário senhorio para fazer a reabilitação dos danos causados. Qual é o valor da caução? Portanto, se a renda é 1000 euros, normalmente o valor da caução são mais 1000 ou 2000 euros, o que significa que na hora de fazeres o contrato tens uma despesa de 3000 euros. 1000 euros fixos, que é a renda mensal, e um valor inicial de reserva que vais ter que dar ao proprietário de 2000 euros, ok? Portanto, isto normalmente é o processo normal de um contrato de arrendamento. Aqui não tens as despesas de condomínio, porque normalmente estão e são pagas pelo proprietário, e também não tens aqui as despesas de um seguro multirriscos que normalmente o imóvel deve ter por causa de incêndios e outros danos, e portanto esse valor do seguro já está, neste caso, incluído no valor da renda que vais pagar mensalmente, e não é uma despesa extra. E agora, vamos falar do segundo ponto. O segundo ponto são as despesas variáveis. O que é que vais ter de despesas variáveis? Vamos considerar aqui que o valor mensal para uma pessoa de água, 20 euros no Parque dos Príncipes, depois a luz e ainda o gás. Se bem que o gás, de acordo com a casa que estás a arrendar, pode não existir se todo o equipamento de aquecimento de águas e fogão for tudo elétrico. Portanto, neste caso, se for tudo elétrico, irás ter a despesa da água e da luz. Neste caso, o que é que vamos considerar aqui para estes 3 pontos? Água, luz e gás, um valor mensal de 60 euros. Vamos considerar 20 euros por água, 20 euros para a luz e 20 euros para o gás, ok? Aqui tens uma despesa mensal de mais 60 euros. Mas as despesas variáveis não se ficam pela água, luz e gás. Também vais ter que considerar as despesas de alimentação / supermercado, e eu vou considerar aqui mais 200 euros, e ainda transporte, porque mesmo estando aqui na cidade, o que eu recomendo efetivamente é teres o passe, e o passe aqui para circulares dentro da cidade de Lisboa são 30 euros. Portanto, com 30 euros podes utilizar o metro, autocarro, elétrico, entre outros transportes disponíveis e que estão incluídos dentro do passe. Outra despesa que vais considerar, a internet. Não podes prescindir da internet porque quando estiveres em casa vais ter que ver os meus vídeos, e portanto a internet é de todo importante, e consegues packs para
utilizar em casa, são pacotes de internet, que inclui também a televisão e em média consegues um valor por 30 € por mês também. E portanto, se considerarmos aqui as despesas variáveis, eu por acaso fiz as contas, tenho aqui apontado águas, luz, gás, internet, alimentação, supermercado e transportes, tens aqui mais 320 € por mês de despesa variável e que vais somar aos 1000 € da renda. Portanto, já tens aqui 1320 € mensais que vais ter que suportar. O que significa que se os teus rendimentos forem em média 1500 €, que não estás a nadar em dinheiro e que não tens uma herança infindável para poder esbanjar o teu dinheiro, então se considerares que o teu rendimento são 1500 €, provavelmente estamos aqui muito apertados para poderes conseguir viver no Parque dos Príncipes. E aí o que poderás fazer é considerar outras zonas em que a renda seja substancialmente mais baixa, mas que não consegues ter na mesma uma boa qualidade de vida. Naturalmente que existem outras despesas variáveis que têm a ver com os teus desejos pessoais e com a tua vivência pessoal e que naturalmente não vamos estar aqui a analisar ponto por ponto, mas tens que considerar que tudo o que tu tens de gastos extras vão inflacionar a despesa final que vais ter com esta mudança. Nomeadamente, se quiseres viver para o Parque dos Príncipes, naturalmente tens que considerar que o valor a pagar para viver sozinho é mais alto. Vamos agora falar aqui do ponto 3. O ponto 3 tem a ver com a mudança, porque a mudança naturalmente também acarreta custos e, de acordo com o imóvel que tu vais arrendar, os custos podem ser maiores ou não, ou naturalmente. Porquê? A casa está mobilada, a casa tem eletrodomésticos, sim ou não? Provavelmente, se a casa estiver mobilada e com eletrodomésticos, vais ter um custo mais alto do que os 1000 € que eu falei inicialmente de renda. Portanto, e por vezes os proprietários também recusam-se a deixar a casa mobilada e tu aí vais ter que comprar, nomeadamente, eletrodomésticos. E nessa despesa, obviamente, vais ter que considerar aqueles eletrodomésticos que normalmente não estão encastrados. E o que é que eu quero dizer com isto? Os eletrodomésticos que normalmente estão encastrados é a placa do fogão, o forno, o exaustor e também, normalmente, já está instalado o esquentador. O que significa que podes ter que comprar extra um frigorífico, uma máquina da louça, uma máquina de lavar roupa e um micro-ondas. E, portanto, isto são despesas extras que tu vais ter que considerar ao fazer a mudança. Naturalmente, hoje em dia, tu consegues arranjar, ou usado ou novo, valores extremamente interessantes em termos de compra destes eletrodomésticos e, portanto, aqui não vou estar a referir em detalhe as marcas, mas se fizeres uma pesquisa na net, rapidamente podes encontrar material eletrodomésticos usados, como frigoríficos e máquinas de lavar, no OLX, ou então podes ver campanhas de promoção na Vorten, no IKEA, na FNAC, no MediaMarkt, entre outras grandes superfícies, que por vezes lançam promoções interessantíssimas para este tipo de eletrodoméstico. E, portanto, este é um custo que vais ter que considerar e que, se tiveres que comprar máquinas, para além das despesas variáveis e do valor da renda, na hora de entrar na casa, tu tens que ter este equipamento. Outra questão tem a ver com a mobília. Se a casa não está mobilada, também vais ter que considerar uma despesa extra, que é a mobília. A mobília, naturalmente, tu consegues, de acordo com os teus gostos pessoais, tu consegues, a partir de valores baixíssimos, mobilar a casa. Não significa que não é um custo e, portanto, se fores considerar eletrodomésticos mais mobília e depois os utensílios de cozinha, porque precisas de pratos, copos e talheres, provavelmente, e se fores bastante económico, vais ter aqui um valor extra de mais de 2000 €. Lembra-te que inicialmente já falei que tinhas que deixar uma caução de 2000 € e, portanto, se considerares a compra de todo este equipamento, mesmo que seja aos valores mais baixos, naturalmente vais ter aqui mais 2000 € de despesa, o que significa que 4000 €. Ou seja, para além do valor da renda de 1000 €, tens mais 4000 € de despesa na hora de fazer a mudança para a casa que vais habitar. E, portanto, estas são todas as despesas que tens que considerar na hora de fazer uma mudança. Pensa que se faz sentido também mudar sozinho, se poderás considerar sempre um amigo para ir viver contigo e aí tens a possibilidade de dividir estas despesas, o que se torna muito mais confortável, porque a ideia de ir viver sozinho é não perderes qualidade de vida, nomeadamente as grandes jantaradas com os teus amigos, as festas à noite, os almoços e até mesmo as viagens.
E agora, como te tinha dito, vou falar do quarto ponto. O quarto ponto tem a ver com a minha experiência pessoal / profissional. E como sabes, eu estou ligado ao ramo imobiliário, o meu escritório é aqui em Telheiras, estamos a menos de 10 minutos a pé. Portanto, a vantagem de viver no Parque dos Príncipes para quem trabalha aqui, naturalmente é uma vantagem, não é o meu caso, neste momento ainda não vivo no Parque dos Príncipes, mas naturalmente se o teu escritório, a tua zona de trabalho é aqui perto, é um privilégio poderes sair de casa e ir a pé para o trabalho. E portanto fica aqui uma sugestão, um dos motivos da mudança deve ser este, se bem que dentro da cidade de Lisboa, tu hoje em dia tens uma incontável disponibilidade de transportes que te rapidamente colocam em qualquer parte da cidade. O quarto ponto, eu ia falar de experiência pessoal e o que é que eu tenho para te dizer de experiência pessoal. Recentemente ajudei um cliente a equipar uma casa em termos de eletrodomésticos e a casa não tinha nenhum eletrodoméstico, portanto precisavam de todos os eletrodomésticos e a como o imóvel era para arrendar, não íamos colocar eletrodomésticos de alta qualidade ou não íamos colocar eletrodomésticos de topo de gama. A ideia era ter a casa equipada, com eletrodomésticos a funcionar e que rapidamente a casa pudesse ser arrendada. E na hora de tomarmos a decisão de qual eram os equipamentos que íamos colocar, considerámos duas hipóteses, que foi comprar novo, mas também comprar usado. E vou-te dar um exemplo, nós conseguimos comprar uma marca, conseguimos comprar 3 equipamentos de marca, nomeadamente uma máquina de louça, máquina de lavar e um forno de cozinha, e conseguimos um valor de 600 euros. Portanto, ou seja, estes 3 equipamentos usados custaram-nos 600 euros. Estavam como novos, tinham alguns defeitos por serem usados, mas quase imperceptíveis, e só aqui conseguimos fazer uma poupança substancial. E digo, conseguimos comprar eletrodomésticos de uma marca referenciada e de qualidade do mercado. E portanto aqui é uma vantagem que quando vais à procura de eletrodomésticos, que se conseguires ver marcas de referência, podes fazer uma boa compra e tens um bom equipamento em casa e sabes que não te vai dar problemas. Depois, o que é que era necessário comprar? Uma placa de forno, exaustor e um esquentador. Também o esquentador comprei através de uma empresa que vendia material usado e, portanto, o esquentador estava a funcionar na perfeição, também de uma marca conhecida no mercado. Comprámos a placa nova, a placa foi nova e o exaustor também. E, portanto, o frigorífico foi dado, era de um amigo, tinha um frigorífico a mais e, portanto, recebemos um frigorífico. Com isto tudo, conseguimos equipar uma casa com todos os eletrodomésticos por um valor bastante inferior a 1000 euros. O valor de referência, penso que gastámos entre 750 a 800 euros para equipar a casa com todos os eletrodomésticos. Depois, em termos de mobília, também foi necessário dar uma ajuda a encontrar a mobília, e a mobília, como referência, tu tens o IKEA, onde podes escolher uma opção de camas, colchões, cadeiras, mesas e outros utensílios úteis e essenciais para a casa a partir de valores baixíssimos. Portanto, tens aqui uma sugestão, quando estiveres a pensar mudar, tens aqui oportunidades hoje em dia que através da internet e dos teus contactos pessoais podes explorar e conseguir poupar bastante dinheiro. Portanto, se escolheste o Parque dos Príncipes para vir viver sozinho, ficam aqui algumas dicas e tens que ter em consideração que, tirando o valor da renda, que é o valor que vai pesar mais mensalmente na tua despesa, porque todas as outras despesas serão semelhantes nas outras zonas de Lisboa, tens que considerar que o Parque dos Príncipes tem uma localização ótima, perto da segunda circular, perto do eixo norte-sul, o que te permite entrar e sair de Lisboa com grande facilidade. Tens ainda que considerar que o metro está a 7 minutos a pé deste local, tens o autocarro à porta, tens todos os serviços aqui à mão, farmácias, banco, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Portanto, considerando as dicas que te dei, fica no teu critério se o Parque dos Príncipes é ou não a tua escolha ideal. Agora, dá um gosto neste vídeo para que mais pessoas também possam ver e ter acesso a esta informação. Subscreve o meu canal e vai à minha página do Facebook e dá um gosto. Obrigado e muito sucesso na escolha da tua próxima casa.